Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim, ainda há muita gente que come. Ainda há muita gente que come na pastelaria de Cesarini, o poema que abre a última parte desta emissão especial, Cabeçada na Crise. E a pergunta que me vem à cabeça, Ana Marco, muito bem-vinda, é Obrigada. Se a poesia é para comer, como diz o O'Neill, a cultura pode ser a nossa sopinha? Isso parece-me muito interessante. O assunto que eu quero lançar para aqui não é sobre sopa, apesar de ter uma certa fome a estas horas, mas o que eu quero dizer é que o apoio às artes vai sofrer um corte de 23%, talvez para acabar de vez com a cultura, como diria o Woody Allen. Parece uma perspectiva trágica, mas proponho antes que reflitamos sobre as palavras sábias dos censurados, meus caros amigos, a saudosa banda punk portuguesa. E vou passar a citar. Sopa. Início de Sopa. citação. Afinal, tem a ver Sopa com censurados. sopa. Exatamente. Nada disto é por acaso. Nada, nada. Não penses muito, pensar demais faz mal, agarra numa guitarra e vem tocar com o pessoal, caga na cultura em Portugal. Será que nestes tempos de crise a cultura irá apenas fornecer-nos formas de alienação ou será que nos esperam tempos criativamente estimulantes em que a cantiga volta a ser uma arma? É esta questão que eu lanço para o nosso painel e se calhar começa ali pelo Manuel João Vieira. Porque é um homem das cantigas. Só uma pergunta, eu não tenho direito a dizer coisas que estão ali naquele coisa? Não, mas Teleponto, tens um não. livro à tua frente e poderás citá-lo quando quiseres. Tenho, obrigado. Qual é o contexto desta coisa? Queremos dar uma cabeçada contra a crise. Querem? Há aqui uma coisa que é necessário... Se tiver a bondade de nos auxiliar. Há aqui uma coisa que é necessário compreenderem. Esta crise é uma formiga no meio de um elefante chamado planeta Terra e depois chamado humanidade e depois ao sistema económico da humanidade. E nós estamos a falar de uma formiga. Há manifestações que são interessantes. Por exemplo, uma greve geral. Eu acho que uma bebedeira geral de 10 milhões de pessoas também é interessante. Eu acho que a greve geral só faz sentido se for uma greve geral para sempre. E acho que só faz sentido neste momento vender Portugal para que cada português possa ter direito àquilo que cada português precisa, que é um barquinho à vela, para haver 10 milhões de navegadores solitários aí por esse mar a navegar. Mas, como eu dizia ainda, os responsáveis pela crise, e alguns deles são meus adversários políticos, por exemplo, o Presidente Américo Tomás, e esses, que até vai ganhar, se calhar vai ganhar. Aquele filme, não sei se viram, o Eles Vivem, de John Carpenter. Diz exatamente a verdade acerca de quem domina o sistema político mundial e económico. Precisamos daqueles óculos, Manuel João Vieira. Nós não precisamos, já toda a gente vê quem eles são, não precisamos de óculos para nada. A diferença é essa. Não precisamos dos meus óculos. Vocês sabem, vocês conseguem ver. Precisam apenas de alguém que vos agarre no cu e vos dê um jeito para irem para a frente, pá. Nós pedimos esta noite a todos os nossos convidados que nos apresentem uma proposta e que lavrem um protesto contra a crise. A proposta é uma bebedeira geral por oposição a uma greve geral. Eu sou a favor da crise. Eu acho que a crise tem que se aprofundar um pouco. Acho que a crise tem que ficar pior e tem que chegar... Há aqui um problema. É que vocês sabem o que é que provocou a crise. Esta formiga da qual estamos a falar. Foi um problema que decorre da natureza e das vicissitudes do próprio sistema económico mundial, chamemos de o que quisermos, capitalista ou uma merda do caralho, ou seja o que for. Pronto. Eu acho que teria sido muito mais importante e muito mais interessante o problema e a crise ter surgido de uma ação popular espontânea a dizer: pá, a malta agora faz uma greve e não sabemos quando é que vamos trabalhar outra vez, não temos medo dos patrões. Mentira, toda a gente tem medo de tudo, não é? Há o Ministério do Medo, há o Ministério da Amnésia, ninguém se lembra em quem votou antes, ninguém se lembra em quem votou há 2 anos e vai voltar a votar. Isto é tudo uma grande merda e uma grande palhaçada. Vamos poder votar em Manuel João Vieira nas próximas presidenciais? Já há noção de se as assinaturas chegam? Eu gostaria de dizer uma coisa. Neste momento, e vou fazer um comunicado a todas as pessoas, porque nós só temos mais 10 dias para receber as assinaturas e neste momento ainda não temos as assinaturas todas reconhecidas e desta vez não vamos fazer bluff. Isto é, se não temos as assinaturas, não temos assinaturas e vamos enviar para
para cada das pessoas que nos enviaram as assinaturas, as propositoras para fazer um partido político. E vamos fazer um partido político, o Partido Vieira. Eu acho que ainda estamos a pensar um bocado. Estávamos a pensar no Partido Onanista, porque tem aquele slogan que é uma mão amiga. E porque o onanismo não faz mal, não é? Também. Mas... Portanto, forçando, desculpa. Queria introduzir também o José Soeiro e o João Miguel Tavares na conversa. José, primeiro, se calhar, vou-te perguntar a ti, achas que... como é que a crise vai afetar a cultura, e não falo só em termos, apesar de seres um político, por assim dizer... Não só é que está cá nessa Exato, qualidade. ele é que está nessa qualidade, é verdade. Como é que vai afetar, não só falando nos cortes orçamentais, mas também ao nível da criatividade? Como é que tu imaginas que a cultura pode ter uma utilidade no combate à crise? As artes, por assim dizer. A crise... Os chineses escrevem a crise com 2 caracteres. Eu estou um bocado rouco porque estive na greve geral, nos piquetes, e vinha há bocadinho de um piquete que houve no teatro de Dona Maria. Mas estava a dizer, a crise em chinês são dois caracteres, um que é o perigo e outro que é a oportunidade. E a junção destes 2 caracteres é que em chinês representa a palavra crise. E nós estamos sempre a falar em crise. A crise tornou-se uma coisa normal, porque eu desde que nasci que me lembro de estar em crise, está sempre uma crise. Enfim, estamos agora a falar da crise financeira, localizada no tempo, mas esta ideia que nós vemos sempre em crise é uma ideia que vai sendo permanente, pelo menos desde que eu me lembro. Mas acho que são sempre oportunidades para nós pensarmos o que é que andamos aqui a fazer, quais são os perigos, quais são as oportunidades. Porque a partir da crise poderia ser esse momento para refletirmos sobre, afinal, porque é que isto estourou desta maneira, qual é o sentido do capitalismo, da forma como o sistema económico está organizado e como as nossas vidas estão organizadas em função desse sistema económico. E, portanto, a crise também é, acho eu, uma crise de uma certa cultura do capitalismo e de uma série de valores que estão... E não só do capitalismo. E não só do capitalismo, muitas outras coisas, não é? Mas aí... de todos os sistemas económicos. Pois, mas o que nós vemos é o capitalismo, não é? Tudo o que tem a ver com o sistema industrial em que a produtividade e o ganho de produtividade é o paradigma, é um problema neste momento. O produtivismo em si mesmo. Sim, claro. sim. Enfim, pronto, agora, o papel da cultura. Eu acho que o pior que a cultura poderia fazer, as artes, a cultura, não vou agora falar da política cultural, dos cortes, isso é um tema importante, mas não sei se é o tema de hoje. Mas o pior que pode acontecer à cultura é, num contexto de crise, servir como remedeio. Bem, enfim, nós somos pobres, mas ficamos igualmente pobres, pobretes, mas mais bonitos. Não, acho que não. Acho que a função da cultura ou da arte, se é que se pode falar em função, não é essa. Eu lembro sempre de um exemplo de uma intervenção de um grafiter que no muro da Palestina foi fazer umas intervenções artísticas interessantes, bonitas, e que lhe colocaram a questão se aquelas intervenções não tornavam pura e simplesmente aquele muro mais bonito, porque o muro estava lá na mesma. Só que agora as pessoas até gostavam dele, porque estava bonito. E eu acho que isso é um bom problema para pensarmos. É um efeito perverso da intervenção. Não é? Pode ser um efeito perverso, não é? Naquele caso, mas acho que qual é o papel realmente da arte e da cultura no meio desta crise? Qual é o papel da arte e da cultura na nossa sociedade? Porque nós hoje ouvimos há imensos projetos da inclusão pela arte, da inclusão pela cultura, e há coisas dessas que são feitas que são extraordinárias, mas há um discurso também um bocadinho paternalista de nós não resolvemos os problemas de fundo, o pessoal continua pobre, não tem que comer, mas fazemos umas coisas. Há circo. Não há pão, mas há circo. Mas não há dinheiro para o circo. Portanto, isso que estás a dizer é completamente... Desculpa lá. Temos aqui também o João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares, agora vou falar, se calhar contigo na qualidade, diretora adjunta da Time Out. Apela ao consumo de cultura, com a sua agenda cultural. É verdade. Se calhar está mais tentada agora a dar borlas às pessoas, ou não?